Então, para Durkheim, a sociedade tem que ser extremamente conservadora, ok? Então, não esqueçam, fatos sociais, consciência coletiva, coerção social, herança cultural, socialização, educação como processo social, educação como integração dos indivíduos, ok? Observem que é bem diferente do pensamento de Karl Marx, né? Karl Marx, alienação, transformação, mais-valia, ideologia e tal. Então, observem, são pensamentos bem diferentes. Agora, temos aí o pensamento do terceiro clássico, do Max Weber. Olha que interessante. O Max Weber já é considerado como o mais cientista, mais contemporâneo, mais científico para estudar a sociedade a partir da sociologia. Então, o pensamento central de Max Weber é estudar a interação, diálogo, comunicação, linguagem na sociedade capitalista. A linguagem social é muito importante para Max Weber. Como que as pessoas se integram por meio da linguagem e do comportamento social. Aí temos 8 principais temas do pensamento sociológico de Max Weber. O número 1, tipos de poderes da sociedade. Para Max Weber, é importante que a sociedade tenha poder. Por exemplo, tipo de poder, a religião, a burguesia, a burocracia, o Estado, são tipos de poder. A burocracia, por exemplo, né, é um tipo de poder, porque a burocracia que controla, domina a sociedade, né, as pessoas. Então, para Max Weber, o Estado é um tipo de poder, né, porque o Estado, digamos, é a instituição máxima da sociedade. Número 2, ação social. Então, para Max Weber, as pessoas desenvolvem ação social, comportamentos, por exemplo, a caridade, a ética, o voluntarismo, ok? A filantropia, a ação social, ok? Então, para Max Weber, isso é muito importante na organização da sociedade. 3, interação social, como eu disse, da linguagem, da comunicação, como é que as pessoas interagem, se comunicam, acabam se influenciando entre elas, né? O caso da mídia, do consumismo, é o caso do modismo e tal. Número 4, racionalidade social. Esse conceito está muito presente no sistema jurídico brasileiro, né? Nós temos que interpretar a norma, a lei, a legalidade do ponto de vista da racionalidade social. O que é racionalidade? Ou seja, interpretar, entender o que é objetivo, o que é real, sem emoção, sem subjetividade. Então, para Max Weber, a racionalidade é uma forma de entender a dinâmica, a organização social. Ok? Isso é muito importante. Número 5. O Max Weber fala sobre tipos de dominação na sociedade capitalista. Ok? Tipo de dominação. Né? Por exemplo, a burguesia, o carisma de um líder, o populismo, né? A religião, a burguesia, o poder, o status. São características da dominação social. 6. A ética humana. O Max Weber tem um estudo muito importante, a ética protestante, ok? Ele estudou muito Martim Lutero, e aí recomendo o filme Lutero para entender, né, o protestantismo, ou seja, a ética humana, como que o capitalismo, né, europeu principalmente, se enriquece, né, utilizando a ética humana, o comportamento, a atitude, né, o respeito, a norma e tal. Então, o Max Weber estudou muito a ética protestante, né, para entender a evolução do capitalismo. 7. O Max Weber estudou muito o comportamento social e histórico do ser humano. Como que as pessoas se comportam de modo histórico, né? Os costumes, os hábitos,
Então, Weber desenvolveu um método sociológico que a gente estuda muito em sociologia e em direito, que é o método compreensivo. Compreender a sociedade, compreender os tipos de poder, compreender a dinâmica da sociedade, compreender o comportamento social, né? Então, observem, tanto Max Weber como Durkheim e Karl Marx são diferentes modos de pensar a sociedade, ok? Então, se alguém de vocês pode fazer um trabalho em cima desse pensador, seria ótimo, porque Max Weber está muito presente na sociologia do direito. Ok, pessoal? Aqui, alguém tem uma pergunta sobre os três principais pensadores e os seus temas? Alguma dúvida? Eu coloquei o que é mais importante para vocês, ok? Porque vão estudar muito isso em direito. Alguém tem aí alguma dúvida? Professor, essa alienação que o Karl Marx Marx fala, ele especifica apenas a religião como uma forma de alienação, quando Sim. ele diz que a religião é o ópio do povo? Isso, é um conceito ideológico. Exatamente. Mas só a religião ou teria outras também formas de alienação? Também outras formas. Por exemplo, a empresa capitalista, do modo geral, aliena o trabalhador para explorar. Assiste o filme, Jorge, Tempos Modernos. Ok? Ô, Jorge, assista o filme Tempos Modernos. Aí você vai entender. Do Chaplin, né? Isso, tá no YouTube, só clicar, assiste. Porque para Karl Marx diz que o capitalismo aliena o trabalhador para explorar. Como que ele aliena? Porque o dia todo trabalhando, produzindo de forma mecânica, como um robô. Então, o trabalhador não tem tempo para pensar nele mesmo, não tem tempo para estudar, não tem tempo para, digamos, para o lazer. Então, acaba sendo alienado, você entendeu? Fazendo todo dia a mesma coisa, produzindo. Isso é uma forma de alienação, segundo o pensamento de Marx. Ok? Okay. Professor, sim. Eu tive a experiência e eu percebi que em outros países ainda continua dessa maneira, né? E a China, por exemplo. Isso. Eu tive umas experiências, assim, não muito boas lá em Portugal. Recentemente eu cheguei de Portugal. E eu reparei que muitos lugares lá também ainda utilizam ainda desse método de trabalho, enfim. Exatamente. Você vê aí, por exemplo, na China, onde as multinacionais estão nos países asiáticos, aqui na América Latina, por causa da mão de obra barata, é ou não é? Então, a mão de obra barata é um exemplo de alienação. Olha, o chinês produz 80 pares de Nike, de Adidas, para ganhar nenhum dólar por dia. Então, ainda temos, né, na globalização, exploração, alienação do trabalhador, né? Então, alienação tem vários conceitos, ok? Alienação, o indivíduo que não tem opinião própria, é muito fácil de dominar e tal, né? Alienação. Na psicologia tem outro conceito. Aqui eu falo de forma sociológica, né? Como que a alienação é ideologia, manipula, te domina, não é verdade? Né? Isso é muito importante entender. Bom, já estamos aqui finalizando. Pessoal, aqui temos, por exemplo, temas de sociologia e gostaria que coloquem na oratória e também no trabalho escrito os conectores, tá bom, pessoal? Portanto, enfim, conclui-se, assim sendo, para tanto, conforme, desta forma, desta maneira, portanto, Marx afirma, enfim, Durkheim diz, conclui-se que o pensamento marxista, para tanto, o pensamento tal, ok? Porque os conectores vão tornar o fundamento sociológico mais coeso e mais coerente, ok? Para evitar fragmentação, para não misturar os pensamentos. Isso é muito importante,
ok, pessoal? Aqui tenho algumas dicas para o trabalho final. Evitar o uso de gerúndio, né? Estarei fazendo, estarei escrevendo. Evitar adjetivos, evitar o pra, evitar o coisa, evitar o pronome ele, eles, evitar cacofonias, duas palavras com significado diferente, colocar sinonímias de conceitos, sinônimos diferentes, evitar achismo, né? Não diga eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, evitar o uso de duas negações numa mesma frase, não, nunca, jamais, né? Escrever com objetividade na terceira pessoa, pretende-se o trabalho, o tema, o assunto, a pesquisa, escrever com clareza, escrever com imparcialidade, né? O tema disso, o autor, o pensador, escrever com coerência, com conexão, né? E escrever com estilo, ser crítico, olha que interessante, colocar atualidade, porque sociologia acompanha a atualidade, porque isso é muito importante. Se quiserem colocar citações, podem colocar, né? Referências, autores, ok? Muito importante. Então, aqui, ó, são dicas para que vocês possam fazer um bom trabalho, ok, pessoal? E também, para ir finalizando, que tem outro tema que devo lembrar a vocês, né? E dar explicação sobre as instituições sociais, porque é o foco de quem? De Karl Marx ou de Emile Durkheim, né? Emile Durkheim considera as instituições muito importantes na organização social, né? Para a teoria funcionalista, o que funciona na sociedade é as instituições. Tem a família, ok? Aqui eu falo que a família é fundamento básico da sociedade. A família é um grupo social, tipos de família, ok? Depois você vai olhar direitinho isso. As relações da família, modalidades da família, monogamia, poligamia, não é? Monogamia é um só parceiro, um esposo, uma esposa. Poligamia, vários esposos, várias esposas, não é? Então, aqui temos a família como principal instituição social. Aí colocamos a instituição política, que é o Estado. O Estado, na sociologia, é uma instituição política, ok, pessoal? Né? Porque o Estado mantém um controle social, conforme Durkheim, é a autoridade máxima do povo, né? Mantém o monopólio da legitimidade do Estado, da legalidade, né? Aí tem noção de povo, Estado, funções do Estado, origem do Estado, formas de governo, monarquia, oligarquia, gerontocracia, que é família, né? Democracia, governo do povo, república, teocracia, que é governo de Deus, Irã, Nepal, ditadura, são formas de Estado, pessoal, muito importante. Aí temos a escola também, a educação, que para Durkheim é importante entender, porque a escola trabalha com normas, valores, ideias, ideologias, procedimentos, herança cultural, que é o conhecimento universal, a diversidade cultural na educação, educação como processo, a sociedade do conhecimento. Observem que a escola é uma das principais instituições sociais, né? Muito importante. E aqui eu coloquei algumas imagens para entender melhor, né, a sociologia do ponto de vista jurídico. Então, a sociologia vai trabalhar os valores, as normas, os padrões e princípios que ligam a sociologia ao direito. Olha que interessante. Então, para entender, a contribuição da sociologia em direito é para compreender valores, normas, padrões e princípios, ok? Que ligam à sociedade. Isso é muito importante. Aqui temos uma imagem, por exemplo, sociológica, né? Pessoas, grupo social,
Então, uma imagem na sociologia vale mais que 1000 palavras, ok? Aqui os problemas sociais. Para Durkheim, fato social é um conceito. Para Durkheim, analisar a pobreza, a miséria, é diferente do que Karl Marx, né? E também é diferente para Max Weber. Os três clássicos podemos analisar de um modo diferente o fato social, né? Então, a problemática social ela é importante na sociologia, porque a sociologia busca as causas e os fatores da divisão social. Como eu disse, sociologia é uma ciência da sociedade. Não procura soluções, procura entendimento, explicações e compreensões para uma melhor análise e, consequentemente, para fazer intervenções em políticas do governo, em políticas sociais, em políticas, digamos, do Estado, né? E aí temos que a sociologia procura interpretar e compreender de modo global, de modo geral, a sociedade na qual vivemos. Pessoal, tudo isso que eu preparei para vocês para dar um reforço, uma explicação geral para o trabalho final que tem que entregar, postar o dia 10 de maio, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, um questionamento sobre a sociologia ou também sobre o trabalho, hein? Sobre o Professor, trabalho. sobre o trabalho. É que eu não cheguei a ver se você postou ele no portal já. Já, o trabalho eu postei já. É porque eu tava confundindo. É porque eu tava confundindo muito com aqueles que você já tinha passado anteriormente. E outra coisa também, eu não postei o trabalho no dia 11. Caiu no sábado. Não, porém, como era em dupla, quem postou foi quem fez comigo, entendeu? Sim. Aí eu queria saber como que funcionou. Porque como eu fiz com a pessoa, meu nome tá